Bom dia, famílias, amigos, amigas, irmãos e irmãs. Insistentemente, cá estou eu, para mais uma postagem. Para mais uma situação que me causa indignação. Como vocês podem ter visto, eu postei aí alguns exemplos, porque eu pesquiso toda a situação, eu procuro pesquisar para bem informar o povo, para bem informar aquelas pessoas que me acompanham no dia a dia. Eu tenho essa obrigação de informar e pedir para que essas pessoas, essas famílias, pesquisem toda e qualquer situação que vão direcionar o nosso país. Porque se falhamos nisso lá atrás. Lá no passado, nos fizeram interpretar as coisas de maneira errada. Manipularam as nossas ideias e os nossos pensamentos. Manipularam as nossas vontades, nos induziram ao erro, com movimentos que criaram, caras pintadas, defensores da democracia, os contrários ao regime militar, e etc, e etc, e etc. E grupos de guerrilheiros que estavam sendo formados em florestas brasileiras, sendo que num dos acampamentos já tinham 160 homens bem preparados para quê? Para tomar conta do país. Isso basta pesquisar. Hoje nós temos tecnologia, hoje nós temos Google, nós temos YouTube, hoje nada nos escapa. O sujeito falou alguma coisa anos atrás, a partir do momento que começou-se a se utilizar dessa tecnologia, não se escapa mais. Ele não tem como voltar atrás daquilo que ele falou e foi audiovisual registrado. Então, com relação à proposta do PSDB, para mim, eu estou falando do PSDB porque diz respeito ao PSDB. Quem jogou na pauta foi o PSDB. Para mim, PT, PMDB, PSDB, PTB, PDT, PPP, PRPP, é tudo a mesma coisa. Vocês sabem da minha opinião. Então vejam, o PSDB vem com uma conversa agora de parlamentarismo. Durante 32 anos, o PSDB, ele permitiu que tudo isso acontecesse. O PSDB preferiu não ficar se manifestando o tempo todo. E era uma coisa que era o dever deles. Já que se eles eram tão a favor assim do parlamentarismo, então eles deveriam fazer como eu faço, ser insistente, bater em algumas teclas insistentemente, em favor do Brasil, em favor do nosso povo. Então vejam, agora eles vêm com essa conversa de plebiscito a favor de parlamentarismo. Então, tudo é meio esquisito. Então acompanha aí na campanha de 93 e vejam, tiram as suas próprias conclusões. Ali tudo vai estar devidamente explicado e você não será enganado, que é o que mais acontece nesse país. É o povo ser enganado, ludibriado e depois ter que pagar a conta, como está acontecendo hoje. Porque, como eu sempre disse, os dias eram assim. Antes do regime militar, depois do regime militar. E durante o regime militar, quem apoiou o regime militar foi Roberto Marinho, que já não vive entre nós, mas que se tornou o grande proprietário das organizações Globo, cujas organizações, hoje quem toca são os filhos dele, a família dele. E ele estava lado a lado com o regime militar. Por quê? Não se aguentava mais tantos roubos e saques no Brasil antes do regime. E se esperava que depois do regime, quando General Figueiredo, como vocês podem ver aí, as verdades, ele não tinha por que mentir. Teve um momento que o general quis devolver o governo para o mundo civil, e eles não quiseram. Roberto Marinho falou, não, se nós pegarmos agora, tem que ter eleição, se tiver eleição nós perdemos.
Então vejam como funcionam as coisas. É a minoria burguesa, a minoria poderosa que detém a maior parte da riqueza brasileira, visando seus interesses pessoais, familiares, etc e tal. Como sempre foi desde a colonização portuguesa. Então, tomem muito cuidado com essa questão. Parlamentarismo, eu também gosto do parlamentarismo, mas me preocupa qual é a intenção desses caras. O que eles estão querendo? Porque em 84, naquela época, nós não tínhamos a noção do que eles queriam. E hoje nós estamos vendo o resultado 32 anos depois. Na educação, na saúde, em todos os sentidos, né? O Brasil entrou numa crise sem precedentes em todos os sentidos, inclusive educacional. Você pega um jovem daquela época, né, dentro do regime militar, daquela época, pega um jovem de hoje e compare a educação, a forma de se manifestar, a forma de reivindicar, a forma de buscar o algo novo, de sanar as suas dúvidas. Procurem comparar e facilmente chegarão a uma conclusão. Eu fiz até um trocadilho aqui dizendo o seguinte: eu fico com dória do povo. Eu fico com dória do povo porque perceberam que a classe política está lá embaixo, no fundo do poço, desmoralizada. E aí eu fico com dória do povo porque ficou boni para eles. Ficou fácil. Ficou boni, ficou fácil para políticos corruptos que querem preservar e manter a impunidade nessa nação. Gente, não tem por onde, né? Nós temos um Supremo Tribunal Federal que, estranhamente, tem tomado decisões que nos causam revolta, que nos causam indignação, que nos causam tristeza. E mas estamos embasados na Constituição Federal. Mas espera aí. E aquilo que interessa para o povo brasileiro e para o Brasil? Então a Constituição é arcaica, ela precisa ser revisada. A Constituição está prejudicando o povo brasileiro. Porque tudo aquilo que está escrito na Constituição, que o brasileiro, o cidadão brasileiro, né, que democraticamente tem direito, ele não tem. Ele não tem saúde, não tem educação, não tem segurança pública, não tem habitação, não tem nada. Então essa Constituição Federal é furada, é estelionatária, é arcaica. E eu afirmo aqui com todas as letras. Até porque eu vivo no governo, eu vivo aqui sob o governo do estado de São Paulo, que é do PSDB ditador de Geraldo Alckmin Maduro. Eu, profissionalmente, em 30 anos de polícia militar, eu só sofri surrupiando os benefícios da gente. Não forneceram aquilo que nós merecíamos, com um nível de qualidade que o povo merece, que é saúde, assistência médica e odontológica. Nós tivemos sempre que reivindicar os nossos direitos judicialmente. E nas muitas vezes que nós ganhamos, os nossos direitos se transformaram em precatórios, que muitos de nós morreram e não receberam, mesmo tendo uma decisão judicial favorável. Então, gente, roubaram trilhões do Brasil. Vou repetir, desculpem eu ser insistente. Roubaram trilhões do Brasil, trilhões. Né? São bolsas, malas de dinheiro para todo lado, levaram dinheiro para paraísos fiscais, desviaram tudo, e até a merenda das crianças aqui em São Paulo, e ninguém vai para a cadeia. Só Eduardo Cunha que está na cadeia, mas não sei não, logo ele sai. Não vale nada, né? Delação premiada não vale, áudio não vale, nada não vale. No jogo que eles criaram em 1988, que chamaram de democracia como na Rússia, é um jogo onde eles monitoraram o povo, manipularam o povo, induziram o povo ao erro e tiraram o maior proveito possível, roubando e saqueando a nossa nação, roubando e saqueando o nosso país. Então,
Cadê os caras que não estão presos? Supremo Tribunal Federal. Os senhores, vossas excelências, visam somente então cumprir com a Constituição Federal, que foi manipulada e criada por esses caras que aí estão hoje? Por esses caras que estão envolvidos em delações, envolvidos em falcatruas políticas há muitos anos já no país? Fernando Collor de Mello aparece novamente envolvido com um monte de coisa. Saiu pela porta de trás do Palácio do Governo. Era o presidente da República. Sofreu o impeachment, saiu pela porta de trás e agora é senador. Apresenta projetos para o Brasil, para a melhoria do Brasil. Supremo Tribunal Federal, pelo amor de Deus. Aécio Neves, Fernando Collor de Mello, Loures, etc, 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 1800 e pouco, que a JBS, a JIF, né, cujo um dos que foram ministro aí da economia, criou a JIF, Supremo Tribunal Federal. O que vossas excelências estão pensando com relação ao povo brasileiro? Não se sensibilizam? Não estou vendo nos seus gabinetes com ar-condicionado, com poltronas polpudas, confortáveis? Não estão vendo o sofrimento do povo? A carência, a necessidade desse povo? Estão se omitindo, se alienando, alguns até demonstrando certa suspeição, com decisões estranhas e até com pessoas ligadas familiarmente. Tudo muito estranho. E o povo está enxergando hoje isso melhor, né? Porque no passado não enxergava. Então, nossa Constituição, ela falava em democracia, liberdade, direitos, né? E só o que temos são ditaduras governistas. Os governos fazem o que bem entendem, do jeito que quer, a hora que quer, da forma que quer. Se eu devo para o governo do estado de São Paulo, eu vou para o Cadim. Eu vou ser cobrado duramente. Se o governo deve para mim porque ele me roubou no meu salário, ele paga quando quer, a hora que quer, do jeito que quer. As reposições salariais são constitucionais, Supremo Tribunal Federal. Tem que cumprir com a reposição das perdas salariais do trabalhador, do funcionário público. Principalmente nós, que o único benefício que nós temos de concreto é a integralidade. Mas por conta do quê? Dos riscos, estresse de grau elevado, adrenalina de grau elevado, não temos hora extra, adicional noturno, fundo de garantia, direito de participar de programas habitacionais, sociais, etc. Então não temos direito de nada. Somos escravos do governo do estado de São Paulo aqui. E os colegas são escravos dos governos dos seus estados. Escravos! E dizem que no Brasil não existe escravidão, porque o policial trabalha 12 horas, no outro dia ele tem que trabalhar mais 12, se ele não for escalado em escalas extras, por falta de efetivo. Então é lamentável. No Brasil, o que nós estamos vendo, o que está me deixando muito claro, é que bandido apoia bandido. E tem muito bandido envolvido dentro dos poderes. Dentro dos poderes estão cheios de bandidos. Temos as exceções, mas tem muito bandido, mas muito bandido dentro dos poderes. Então bandido apoia bandido. Bandidos liberam bandidos. Bandidos liberam bandidos. Bandidos livram os comparsas da cadeia.
livram os comparsas à cadeia. Aí eu pergunto, poderes, em especial Supremo Tribunal Federal, eu sou bandido? Por favor, me esclareça. Eu sou bandido? 53 anos, vida ilibada, como homem, como profissional de polícia, pagador de impostos, pode fazer varredura, faz varredura na minha vida, faz varredura na minha vida, desde quando eu nasci na Santa Casa de São Carlos, faz varredura na minha vida, pode fazer, cobre de mim os erros que supostamente eu possa ter cometido ao longo desses 53 anos, cobrem de mim. Vocês estão falando com um cidadão honesto, sério, como muitos outros por aí, como a grande maioria dos trabalhadores brasileiros, que pagam seus impostos religiosamente em dia, sacrificando o bem-estar da família, como nós sempre fizemos. Supremo Tribunal Federal, que é isso? Como? Vossas Excelências, com esses discursos, né, de ciência jurídica, né, de PhDs, doutorados, esses discursos que não nos levam a absolutamente nada. Cadê os bandidos presos? Cadê os políticos bandidos presos? E eles são políticos bandidos que não só desviaram, não praticaram só crimes administrativos, né? Não praticaram só, a improbidade administrativa, não praticaram só desvios de recursos, superfaturamento de obras, sabe? E crimes financeiros, não! Recebimento de propinas, favorecimentos de empresários, não praticaram só isso não, praticaram homicídios, milhares de homicídios, com dolo eventual, porque a mãe chegou com o filho no pronto-socorro, o médico não estava lá, como diz Raul Seixas. O remédio não estava lá. A mãe pediu desesperadamente uma ambulância, a ambulância não estava lá. A vítima de roubo, que sofreu ali, foi constrangida, humilhada. Levaram todos os seus pertences. A viatura não estava lá. Porque são tantas as ocorrências que a viatura estava acolá. Aí fica esse governador mostrando a viatura aqui, fazendo o seu auezinho, aí ele pega as mesmas viaturas, leva em outro lugar, faz um auezinho lá, e nós sem reposição, sem benefício nenhum, sem nada, os policiais carregando a polícia nas costas como sempre foi. Então, quem são os bandidos? Somos nós, Supremo. Vossas Excelências, tem como me explicar? Por favor, eu sou o bandido. No Brasil, o errado fui eu. Por favor, eu nasci, meu pai me ensinou a ser um homem justo, honesto e trabalhador. A ser um bom pai de família. A ser um bom profissional, que meu pai foi policial 35 anos. Mas eu errei, Supremo. Eu tinha que ter sido bandido. Eu tinha que ter sido ladrão. Eu tinha que feito uma parceria com essa vagabundagem e ganhar um dinheiro. É isso que eu tinha. Eu tinha que carregar mala para lá e para cá. É isso que eu tinha. Eu tinha que participar de crimes. É isso que eu tinha, Supremo. O fato de eu ser honesto, trabalhador e honrar meus compromissos religiosamente em dia, em todas as circunstâncias, em todos os sentidos, sabe? Sem contar que cumprir com a minha obrigação de cristão, foi errado, Supremo Tribunal Federal. Foi errado. Vossas Excelências acham então que eu sou errado? Porque se Vossas Excelências não tomam providências, não punem, não brigam pelo país, não brigam pela justiça, pelo direito,
como se deve, alegando situações constitucionais, etc, etc, etc. Então, alguma coisa nesse país precisa mudar. O povo precisa tomar providência, então. O povo, nós somos milhões. Nós somos milhões de homens. Vamos tomar providência. Eu já falei que eu estou pronto. Tenho 53 anos, estou pronto para morrer por um Brasil mais justo. Pelos meus filhos, pelos meus netos. Estou pronto. E não estou falando ironicamente, não. Pode bater no meu portão aqui que eu estou pronto. Cesário, vamos embora. Vamos embora que estamos dentro. Estou pronto. Eu nasci aqui, eu sou brasileiro. Mas eu sou brasileiro de verdade. Quando eu trabalhava na Polícia Militar, eu não agredia ninguém. Eu fazia a coisa como se deve. Inclusive, quando eu era agredido, verbalmente ou fisicamente, eu exigia da autoridade providências, sob pena de eu ligar na corregedoria e pedir apoio da corregedoria. E teve situações que ocorreu isso. Por quê? Eu estava lá trabalhando, cumprindo com a minha obrigação, com o meu dever de ofício, no estrito cumprimento do dever legal. Eu não estava lá para ser agredido nem verbalmente e nem fisicamente. Então, eu tomava as providências cabíveis usando da força necessária. Então aqui, vossas excelências precisam repensar. Precisam repensar quem são as vítimas e quem são os bandidos. Eu vejo discursos aflorados de vossas excelências, dizendo que é um absurdo cercear o senador, acusar o presidente. É um absurdo que o empresário, a delação, o áudio, está errado, que não sei o quê, que não sei o que lá. E cadê os trilhões e trilhões e trilhões que foram desviados? Não estão comprovado que foram desviados? Existe um mérito. Qual que é o mérito? Não vamos falar de culpado ou inocente. Qual que é o mérito? São os trilhões e trilhões e trilhões de dinheiro público desviados da sua finalidade. Saúde, educação, social, segurança pública, tal. Então, cadê o dinheiro? Ou aparece o dinheiro, ou vai um monte de gente para cadeia. No Brasil, não. No Brasil, povão, paguem a conta. Os meninos roubaram, mas tá tudo bem. Sabe aquele pai que não sabe por que o filho enveredou pro mundo do crime? Ah, ele tinha tudo. Cansei de ouvir essa história. Em 20 anos trabalhando com prevenção às drogas e recuperação de jovens, vidas. Ele tinha... Desculpe. Ele tinha tudo. Eu dei tudo pra ele. Só que eu sempre dizia para os pais, os senhores deram todo o peixe necessário para ele sobreviver e não passar fome, mas não os ensinaram a pescar, a trabalhar, a criar, a ser útil. Os senhores tinham recurso financeiro e fizeram a coisa de maneira errada. E não deram amor, não deram carinho, não deram afeto, não deram atenção, não sanaram as dúvidas. Não estiveram presentes. Pensaram só em negócio, dinheiro. E abandonaram os próprios filhos à própria sorte ou nos braços de uma babá. E aí, a carência, a necessidade, a busca constante de um jovem curioso faz com que ele acabe sendo ludibriado, enganado, e enverede e acaba enveredando para o mundo do crime, para o mundo cruel e perverso da dependência química. Por isso que nós temos que discutir muito questão de maioridade penal. Primeiro tem que educar o menino. É constitucional. A Constituição diz que toda criança, o Estatuto Menor e Adolescente, tem direitos. E um deles é educação. Essa que está aí, falida,
sem estrutura, com professores desmotivados, sendo ameaçados, agredidos e mortos? Tenham a santa paciência. Vossas excelências precisam olhar para essas coisas. Será que precisa de um ignorante, limitado, um humilde, honrosamente sargento da Polícia Militar do Estado de São Paulo, honrosamente reformado, com sentimento de dever cumprido, de forma ilibada, precisa alertá-los que os senhores estão remando contra a maré? Eu não estou nem falando de parlamentares e executivos públicos, porque nós já sabemos quem eles são. Raras são as exceções, mas raríssima. E as raras exceções, sabe o que eles acabam fazendo? Cai fora. Cai fora para não se envolver. Né? Porque aqueles que ficam ali em conluio, aqueles que ficam ali aceitando, eles estão junto, mesmo não participando, mesmo não pegando para eles. Né? Então, é isso. Então, gente, por fim, quero encerrar essa minha postagem. Eu quero sempre fazer uma postagem rápida, mas não consigo. E me desculpe repetir camisa, porque eu tenho poucas camisas, tá? Sou um sujeito humilde, pobre, não tenho muitas camisas. Então eu fico repetindo as camisas. E até para me controlar minhas postagens. Mas olha, vamos... São Paulo tem obras com mais de 20 anos. Tem obras aí com 25 anos. Por que será? Por que será? Os valores vão mudando. As licitações vão se diferenciando. Por que será que nós temos obras? Pesquisem. Dentro de São Paulo, fora de São Paulo, no estado de São Paulo. Ao longo desses 20 ou mais de 20 anos, que esse partido, que este governador sempre fez parte. Ora fez parte da equipe de governo, ora foi vice-governador e agora nos últimos anos governador. Tem obras com mais de 20 anos e agora ele começa a mexer e mostrar coisas que ele era para ele ter terminado há 15, 18 anos atrás. Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro de despoluição do Rio Tietê? Foram fortunas. Cadê o dinheiro do superfaturamento do metrô? Mais de 1 bilhão. Cadê a merenda escolar das crianças que levaram embora? Quem levou? Cadeia! 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 Porque aquele que entra num supermercado e furta um chocolate, e eu fiz segurança em supermercado quando era jovenzinho, no início de carreira, e eu pagava. Teve um pai um dia que falou, olha, meu filho quer um chocolate, eu estou desempregado, eu não tive outra alternativa. Você tinha sim, você tinha como pedir, mas eles não vão me dar, mas eu vou pagar, você vai levar o chocolate para o teu filho. Então é assim que as coisas funcionam. Né? A moça foi lá, pegou os potes de manteiga, pegou os negócios e tal, estava presa, deve estar presa ainda. E quem levou a merenda das crianças não está preso ainda? Ah, mas tem uma CPI correndo. Que CPI? Que lá o governador tem a maioria. E tem gente dele, deputado dele, do partido dele envolvido na situação. Que CPI? Que CPI? Que todas as CPIs que foram tentadas aqui no estado de São Paulo foram derrubadas pelo governo. Porque ele tem a maioria na bancada. Que CPIs? É como lá agora, Michel Temer. Deita e rola e nada de braçada. São emendas, agora está aceitando até fiado. Pessoal, no fiado, ó. Ano que vem eu rolo uma grana pra você aí. A emenda tal. Ó, ano que vem eu emprego teu sobrinho, teu irmão, teu pai.
É assim que as coisas funcionam. Estão funcionando, né? E aí, Supremo Tribunal Federal, eu faço aqui um apelo desse humilde, é um humilde cidadão que cumpriu com a sua obrigação. Eu sei que tem milhões de companheiros e companheiras, né? Esse termo até lembra PT, mas aqui não tem nada de PT, viu? Companheiros e companheiras que queriam estar aqui falando, fazendo esse apelo aos senhores e senhoras do Supremo Tribunal Federal. Até quando? Pelo amor de Deus, até quando nós seremos vítimas de bandidos e sofreremos a omissão e a alienação das nossas autoridades? Até quando nós seremos punidos enquanto eles gozam de impunidades? Até quando? Pelo amor de Deus, me responda. E se o bandido for eu, será eu que tinha que ter sido igual a eles e não como eu fui? Aí me desculpem. Eu jamais conseguiria ser como eles são. Senão eu teria sido candidato, recebi convites para isso. Teria sido candidato, teria me envolvido com essas coisas. Não me envolvi porque meus amigos sempre disseram: Cesário, um cara que nem você, cair lá, ou os caras te matam, ou os caras dão um jeito de pôr você para fora. E é verdade. Eu tive a oportunidade de verificar isso, é a verdade. Então tenho minha consciência tranquila. Famílias, Deus abençoe cada um dos senhores e senhoras e seus familiares. Abraço.